melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida no sepulcro. Grife isso aí. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Grife isso também. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado
e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, essa Joana era mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós falamos sexta-feira sobre a Páscoa. E o nome Páscoa no hebraico nós falamos que quer dizer, é escrito passar, que quer dizer poupar. Amém? Quantos lembram disso? Então, através da morte de Jesus, nós somos poupados. O sangue nas vergaduras das portas, lá no Êxodo capítulo 12, poupou os primogênitos de Israel de não serem mortos. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, é que nos livra da morte eterna. Amém? Então nós vimos isso na sexta-feira. Vimos a morte e agora vamos ver a ressurreição. Amém? E eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário, mas é muito pequeno, isso talvez fosse assunto para 3 cultos, mas um pequeno comentário teológico sobre digamos assim, uma história que se conta há muito tempo no meio evangélico, de que Jesus desceu ao inferno e lá pregou para as pessoas que eram antediluvianas, o período antediluviano, né? Isso nós já vimos, e até meus alunos de teologia perguntaram: pastor, isso é verdade? Isso não é bom? Teorias tem várias, mas é importante que eu comente aqui, tá? Que é crido na teologia que não a pessoa do Senhor Jesus pregou a eles, mas a pessoa do Espírito Santo através de Noé. Amém? Por quê? Porque Noé teve um grande período para apregoar a salvação para o povo antediluviano. E durante, a gente sabe, foram 40 anos, não é isso? O período da construção daquela barca, daquele navio, né? Construído por Noé. Aquele foi o período de graça, foi o período em que Deus dispensou àquele povo a palavra da salvação para que eles, crendo, entrassem pelas portas, mas eles não quiseram entrar. Então, a pregação para aquele povo já acontecera no passado, segundo uma grande área da teologia. São muitos teólogos que falam isso que eu estou dizendo, não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo, eu sou que nem papagaio, entendeu? Mas há outros que pregam, e eu já fui um destes, que apregoam que, claro, Jesus desceu lá e pregou aos mortos, mas isso daí não se tem nenhuma comprovação bíblica, tá? Você vai ver lá no livro de Efésios, o comentário do Hades, né? Você vai ver no livro de Efésios aquela palavra Hades, que é local dos mortos. E ele desceu ao local dos mortos, não desceu?
Claro, ele não foi à sepultura, ele não foi abaixo da terra, ele desceu, mas ele desceu porque foi morto, ele morreu. Ninguém ressuscita sem morrer, amém? Então, naquele texto se tem um entendimento de que ele desceu porque morreu, mas não temos nenhuma, digamos, comprovação bíblica de que ali tenha sido para apregoar aos que lá estavam no período antediluviano, tá certo? Mais uma coisa é que o resgate, fala-se, e ele tem a chave da morte. Tem, a Bíblia fala no livro de João que o Senhor tem a chave da morte, amém? Mas pastor, essa questão da chave da morte, irmãos, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Quem é que possui a chave? Quem tem o controle. O carcereiro tem a chave do cárcere, não tem? Então, nós temos que entender que ele é o único que pode e tem poder de lançar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que temer não aqueles que podem fazer mal ao nosso corpo físico, mas que tem poder de, além de tirar a nossa vida humana, nos lançar no inferno, amém? E esse é Deus, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do local chamado Giena, amém? Agora, muitos dizem que ele foi lá pregar no meio das almas que lá estavam sofrendo. Há uma área da teologia que apoia isso, não vou discutir com quem apoia, mas há uma outra área que não apoia. Por quê? Simples. Porque o lago que arde com fogo e enxofre, e isso é o nome que é escrito na Bíblia não tem escrito inferno nos originais. Existe o lago que arde com fogo e enxofre. O lago que arde com fogo e enxofre, lá não tem ninguém agora lá. Não tem ninguém. Todas as pessoas estão no Hades, no local de morte, local dos mortos, para onde vão os mortos. Mas ninguém está lá no lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Porque segundo a própria Bíblia Sagrada, os primeiros 2 moradores do lago que arde com fogo e enxofre será a besta e o anticristo. E logo depois, no juízo, no grande trono branco, então serão lançados lá todos os anjos caídos e todos aqueles que em vida não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Embora a Bíblia diga que lá não foi feito para os homens, e sim para Satanás e os seus demônios. Domingo foi o dia da ressurreição. E ressurreição no hebraico, diga comigo, ressurreição no hebraico, quer dizer levantar. Diga levantar. É o mesmo significado no grego. Quando você lê lá o livro de Isaías, quando a palavra ressurreição surge no livro de Isaías, ela surge com o significado de levantar. Quando está lá no livro de Ezequiel, e nós podemos ver lá no Vale de Ossos Secos, capítulo 37, é levantar. E no grego, quando nós lemos Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15 sobre a ressurreição, quando nós vemos o próprio Lucas aqui no capítulo 24 descrevendo que ele ressuscitou, a palavra ressurreição ela vem no sentido de levantar. Alguém está sentado e se levanta. Alguém está deitado e se levanta. Esse é o significado da palavra ressurreição em hebraico e em grego. Amém? Muito bem. Sabedores disso, vamos entender o que o texto fala. A Bíblia diz assim, que elas foram, as mulheres, foram visitar o túmulo. E esse túmulo, logicamente, era um lugar de tristeza. Ninguém vai a um cemitério alegre. Elas foram tristes. Do versículo 1 até o versículo 5, a Bíblia diz que elas estavam tristes, caminhando triste para ver o Senhor, tinham levado aqueles aromas e tal. Mas quando elas chegam no local, verso 2,
a pedra estava removida. Primeiro sinal, a pedra estava removida. Segundo sinal é que, ao entrarem, não acharam o corpo. Então, nem viram o corpo lá dentro, e como que uma pedra enorme daquela estaria removida? Irmãos, lá fora haviam muitos sentinelas, muitos soldados romanos, muitos sacerdotes judeus estavam ali, muitos fariseus, muitos saduceus. Foi um verdadeiro acampamento do lado de fora. Então, não havia possibilidade alguma de que alguém saísse daquele lugar sem ser visto. Amém? Mas a Bíblia diz que a pedra foi removida, então ele saiu de lá pela porta de entrada. E ele o fez para que a gente tenha o entendimento de que ele é o único que pode remover aquilo que é intransponível. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Jesus, ele fala de uma forma tão preciosa. Veja aí em Coríntios, 1 Coríntios, por favor, capítulo 15. A ressurreição do Senhor, diga comigo, é o maior acontecimento da história do mundo. E claro que os romanos e os sacerdotes judeus da época quiseram impedir que o mundo soubesse disso, porque a maior prova do cristianismo é a ressurreição. A verdade é que ser cristão é se levantar da morte. Amém? Ser cristão é ser levantado da morte. Alguém está morto, alguém morreu. O pecado ele traz o quê? A morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? A morte. Uma pessoa que vive na droga está o quê, pessoal? Morta. Uma pessoa que vive na bebida, na prostituição, está o quê? Morta. Quem vive no mundo está morto. Embora ache que viva, e até há músicas do mundo que dizem que deve-se viver intensamente, né, essa vida, mas a vida do pecado, na verdade, é a morte. E quando uma pessoa está morta, quando ela morreu espiritualmente, só há uma única possibilidade para ela. Uma vez que ele derramou o sangue para que a morte não chegasse até aqueles que creem. Ah, pastor, eu creio, mas lá na minha família tem pessoas que não creem, estão mortas. A morte entrou ali. Eles estão mortos espiritualmente. Dentro da igreja existem pessoas que estão mortas espiritualmente, porque estão ligadas pela religião e não estão ligadas, e o nome religião quer dizer religare, que quer dizer no latim ligar, ou ligadura, mas nós entendemos que essa morte que o pecado traz, ela só tem uma solução chamada ressurreição. Amém? E aqui ele diz assim, ó, irmãos, versículo 1, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e o que? Levantou-se. No grego, levantou-se. Amém? Ele foi sepultado, Seol, e foi levantado. Ele se levantou. Na verdade, quando ele fala de Jesus, ele não diz foi levantado, ele diz e se levantou. Amém? Ele foi morto pelos homens, mas ele se levantou sozinho da morte. E aí diz, e que foi sepultado e ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pastor, isso estava previsto? Estava lá em Oséias, capítulo 6, versículo 2, estava lá em Salmo, você vai ver o Salmo de número 22, que fala do Calvário, amém? No Salmo de número 26, você vai ver tudo isso, mas vamos nós. Depois, e apareceu a quem? Hein? A Cefas, e depois ele apareceu a quem? Aos 12. Olha só, sinais da ressurreição. Depois foi visto por mais quantos? Mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, outro sinal da ressurreição. Mais tarde por todos os apóstolos. Amém, irmãos? E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, disse Paulo, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Amém ou não amém? Olha que coisa pretensiosa. É ou não é pretensioso? É não. Esse cara, ele é muito forte no que fala. Olha, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, eu que persegui a igreja, que não sou digno de ser chamado apóstolo, não tornei essa graça vã, a graça que me foi concedida. Quem recebeu a graça de Deus? O favor da salvação, o favor de ser ressuscitado da morte espiritual. Ele disse: isso não se tornou vão em mim, porque trabalhei muito mais do que todos eles. Como eu gostaria que vocês entendessem essa frase. A frase da ressurreição é essa. A frase que marca que alguém ressuscitou é essa. É que Paulo está dizendo: olha, eu sou o menor dos apóstolos. No final, verso 8, de todos, ele foi visto por mim, como por um nascido fora de tempo, porque Paulo não andou com Jesus. Mas a graça dele na minha vida não foi vã. A ressurreição não foi vã, porque eu passei a trabalhar mais do que todos. Amém? Irmãos, ser ressuscitado, diga, ser ressuscitado, é se tornar uma pessoa diferente. Amém? Uma pessoa que já não vive os gemidos da vida. Uma pessoa que já não vive a mortalidade das coisas dessa vida. Sabe, esses reveses que a vida traz, esses devaneios da vida, não nos atinge porque fomos ressuscitados com Ele. Eu já não vivo mais o gemido, eu já não vivo mais a mortalidade dessa vida. Quando nós ressuscitamos com Cristo, é certo que estamos vivos para a eternidade. Somos imortais. Talvez você diga: mas pastor, nesse corpo eu sou mortal, neste. Mas nós recebemos a imortalidade pela ressurreição de Cristo. Somos espirituais. Somos cheios do poder. Uma pessoa que ressuscitou em Cristo, ela se torna espiritual e não carnal, e ela se torna cheia do poder do Espírito Santo. Uma pessoa que vive a ressurreição, que não tornou a graça vã, trabalha mais que os outros, faz muito mais do que os outros, não olha para A nem para B, está sempre andando na frente.
É gloriosa a vida de alguém que ressuscitou com Cristo. É glorioso ver alguém ressuscitado. Quem já viu um morto aí se levantar? Você nunca viu? Mas se você ver, você vai ver como é glorioso, irmão. Aquelas pessoas todas viram Jesus, se maravilharam. Aquelas mulheres, elas se encheram de temor, de tremor, porque Jesus estava ali. Jesus se apresentou àquele povo, e eles maravilhados viam Jesus ressurreto. É glorioso ver alguém que estava morto e ressuscitou. E aqui eu quero impactar você com essa questão. Irmão, todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Não havia glória nenhuma em nossas vidas, porque estávamos debaixo da égide do pecado. A lei do pecado nos dominava. Mas o meu questionamento com os amados é: quando alguém ressuscita, esse alguém é coberto de glória. Jesus veio cheio de glória. E quando alguém ressuscita com Cristo, é cheio de glória. E o teu evangelho, irmão, irmãzinha querida, o nosso evangelho tem que ser cheio da glória de Deus. As pessoas têm que ver a glória de Deus em nós. Elas não têm que ver apenas mais uma pessoa sentada num banco da igreja ali, sem fazer nada, sem ganhar almas, sem pregar o evangelho, sem enfrentar os paradigmas da vida, sem enfrentar o pecado de frente, sem, aviltar o mundo. Não, ela tem que olhar para você e ver em você a glória de Deus. Se você ressuscitou com Cristo, você já não está mais debaixo da lei do pecado, mas você agora vive pela graça de Deus. E a Bíblia diz: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Isso é glorioso. Isso chama atenção. E se você não tem chamado atenção, é preciso que você se encha de glória. É preciso que você ressuscite dos mortos. É preciso que você saia apenas da religião e que você saia desse túmulo. Esse túmulo tem que ficar vazio. Essa pedra tem que ser removida para que a glória de Deus seja estabelecida na tua vida, para que pessoas vejam você que um dia estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Deus tem que ser glorificado através de nós. Deus tem que ser glorificado através de você, irmão. Qual tem sido o motivo da glória de Deus em sua vida? Qual tem sido o motivo para que Deus seja glorificado através dos teus dias? Uma pessoa que ressuscita, ela se torna igual. É uma característica de quem é ressurreto, é que eles têm características iguais, porque eles têm um corpo de glória. Eles vivem na outra dimensão que não é mais essa. Eles têm uma mentalidade chamada mente de Cristo. Eles são abduzidos, sim, no sentido não científico, mas a mente deles vai até o trono da graça de Deus, para que eles possam entender as coisas que são insondáveis pelos homens, que são totalmente incompreensíveis pela raça humana, aquelas coisas que só são sondáveis pelo próprio Espírito de Deus em nós. Amém? Agora, Paulo vai dizendo coisas tão maravilhosas. Veja aí, por favor, na sequência. Mas pela graça de Deus, verso 10, sou o que sou. Irmão, olha para o irmão do lado e diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Será que é pela graça de Deus que você é o que é? Pense nisso. Pense nisso, e se você sente vergonha em falar essa frase, então você precisa ressuscitar. Amém?
e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem crê diz amém? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se não há ressurreição, então para que evangelho? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Amém? Ele está simplesmente dizendo: irmão, não te importa como vai vir, mas vem no corpo que Deus escolher, vai ser ressuscitado. Amém? E aí no versículo 50, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ele fala do arrebatamento. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém ou não amém? Irmãos, todos aqueles que são ressuscitados por Deus, que saem do corpo da morte, recebem um novo corpo. Recebem um novo corpo. Pastor, eu queria muito ver o senhor lá no céu. Você não vai me ver com esse corpo, graças a Deus.
mas você vai me ver com o corpo que Deus prometeu me dar. Amém? Eu tenho apenas a semente da eternidade, que é a palavra de Deus, que é a fé na eternidade de Deus. Essa semente está dentro de mim para que ela venha a germinar um corpo de glória. Amém? É isso que Paulo está dizendo. E é isso que nós temos que entender. Então, o que seremos? Seremos o que temos que ser hoje. Seremos transformados. Amém? Seremos ressuscitados. Seremos sem defeito. Seremos manifestados pelo poder de Deus. Seremos co-governantes, porque estaremos com Ele, num governo dEle, semelhantes a Ele. Amém? Então, uma pessoa que realmente ressuscitou com Ele, vive uma nova vida, uma nova realidade. Talvez, irmão, ainda esteja bem distante que você possa entender, mas eu queria te mostrar ainda que o que aconteceu lá no vale de ossos secos tem que acontecer aqui e agora. Abra, por favor, Ezequiel 37 para eu concluir isso. No versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles e viveram. Isso quer dizer o efatá de Deus, a ressurreição, o levantar. Amém? E se puseram em pé um exército grande em extremo. Grife isso aí. Quando o profeta Ezequiel profetizou, conforme a palavra de Deus, não se levantaram pessoas, não se levantaram homens e mulheres, mas a Bíblia diz, veja, quando profetizei como ele me ordenara, então o fôlego de vida entrou neles, e o que? Viveram. Se viveram é porque estavam o quê? Mortos. E se puseram em pé, ressurreição. Amém? Um exército, diga um exército, grande em extremo. Então quando você prova da ressurreição, você não se levanta para ser uma pessoa na igreja, mas um soldado de Cristo. Você é levantado, você é ressuscitado como um soldado do Evangelho de Cristo. Amém? Pastor, eu sou evangélico. Para com isso. A proposta da cruz não é levantar você a evangélico, nem a católico, nem a espírita, nem a nada de religião. Para com essa mania de religião, irmão. A proposta do evangelho é levantar o exército de Deus. É levantar pessoas que têm a característica de serem ressurretos, gloriosos, cheios do poder do Espírito, manifestados pela glória de Deus. Quem está entendendo isso? Não é um simples povo, é um povo diferente. E aí eu quero que você entenda, porque muita gente se levanta, diz que saiu do pecado para ser um crente, para ser um evangélico, de meia pataca, de meia tigela dentro da igreja. Do jeito que vem, vai, e vem, vai, e vem, vai, e não sai disso. É ou não é? E os dias se repetem. As coisas continuam as mesmas. A vida não muda. Até os hábitos, os sentimentos, os pensamentos, a ideologia de vida é a mesma. Talvez até alguns hábitos mudem, porque
Claro, você está dentro do ambiente da igreja, aí você começa a falar um pouquinho diferente, tira a gíria daqui, tira a gíria da acolá, e começa aquela roupa mudou um pouco mais, né? E fala a paz do Senhor, e carrega a Bíblia na mão às vezes, mas, irmão, são hábitos religiosos. A proposta do Evangelho não é que você mude hábitos, mas que você mude o seu caráter de vida. É que você seja uma nova criatura. É que você se levante como um exército mesmo, espiritual, que está disposto a ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O Senhor quer levantar servos gloriosos, que oram e enfermos são curados, que expulsam demônios. Ele quer levantar pessoas que pregam o Evangelho no meio da rua feito doido. Sabe, irmãos, eu não tenho glória nenhuma em estar aqui pregando para vocês. Mas ontem eu estava passando com o pastor Dantas numa parada de ônibus e eu vi um cara gritando com a Bíblia na mão numa parada de ônibus. Eu disse, esse daí tem muito mais galardão do que eu. Esse prega muito mais do que eu. Porque ele está no meio da rua enfrentando os paradigmas. Ele está sofrendo a acusação dos ímpios. Ele está ali pregando enquanto muitos estão simplesmente ignorando a pregação dele. Pessoas estão de costas para ele. Pessoas estão chamando ele de doido. Mas ele está lá pregando o Evangelho. Ele está fazendo o que eu não faço. E eu digo que estes são muito maiores do que eu. Tem muito mais unção do que eu. Tem muito mais poder do que eu. Tem muito mais coragem do que eu. Nós temos que reconhecer o que é glória. Enquanto os homens lutam e porfiam por púlpitos de igreja, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros pregadores estão nas ruas, enfrentando os paradigmas, enfrentando pessoas, enfrentando ideologia gay, enfrentando ideologia não sei de quê, enfrentando o que for, enfrentando bala, tráfico, estão pregando o Evangelho, entrando onde ninguém quer entrar, irmão. E aqui ele diz, então me disse filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, irmão. Quem está ouvindo isso? Deus quer abrir a tua sepultura, sai de lá, Lázaro. Aqui tem muito Lázaro e muita Lázara, né? Está dentro da sepultura. Deus quer contar contigo para pregar o Evangelho, irmã, mas tu não faz nada. Quer contar contigo para ganhar uma, mas tu não faz nada. Quer que tu seja um grande marido dentro de casa, um pai de família bom, mas tu não faz nada para mudar. Quer que tu seja um jovem ativo, longe das drogas, dando exemplo, mas não faz. Quer que o teu namoro seja santo, mas só é promiscuidade. Quer que tu seja um exemplo na empresa, mas tu fica lá fazendo mal à pessoa para quem tu trabalha. Olha o que diz. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Se você não sabe que Ele é o Senhor, você não está debaixo da autoridade. Se você não sabe o que é estar debaixo da ordenança, debaixo do mandamento, debaixo da doutrina, debaixo da orientação de Deus, do Espírito Santo, você não sabe que Ele é o Senhor. Só quem saiu da sepultura que é capaz de entender que Ele é o Senhor. E porém em vós, o quê? O meu Espírito.
e vivereis. E vos porei na vossa, quem quer ir para o céu? Na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Amém? Então essa é a palavra da ressurreição. Essa é a palavra. Quem ressuscita com o Senhor é vivificado, vive uma vida diferente, vence o pecado. Diga, vence o pecado. Romanos 6,12. Quem é ressurreto com ele, abra aí Romanos 6,12. Perdão, 6,11. Diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus em Cristo Jesus, ou seja, ressuscitado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém ou não amém? Então você venceu o pecado. Diga, eu venci o pecado. Diga bem alto, eu venci o pecado. 1 Coríntios 15, do verso 50, diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, que mais? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Isso é ressurreição. Isso é estar ressuscitado com Ele. Se você diz que recebeu o sangue do Cordeiro, você está só me dizendo o seguinte: pastor, eu quero ser poupado da morte eterna. Eu não quero ir para o inferno. Alguém aqui quer ir para o inferno? Ninguém. Então todo mundo quer o sangue de Jesus, sim ou não? Sim. Mas uma coisa é você dizer que não quer ir para o inferno, e eu concordo com você, você não deve querer mesmo. Tem até uns filmes que são diabólicos, que o cara diz: a gente se encontra no inferno mais tarde, né? Quando o cara está morrendo, aí fala para o outro. Já viu esses filmes? Isso é uma praga do diabo, né? Ensinando o povo a querer o inferno. Mas presta atenção numa coisa: você diz que quer o sangue para não passar pela morte eterna. Glória a Deus. Mas, irmão, receber o sangue quer dizer que você não vai passar para a morte eterna no inferno. Mas ressuscitar quer dizer que você já vive na glória eterna de Deus, que você foi levantado da morte. Então, se você recebeu o sangue, a morte não impera mais sobre você. O pecado já não te domina mais. A droga já não te domina mais. Se você verdadeiramente recebeu o sangue, o espírito da morte, que é o espírito do pecado, o aguilhão da morte, que é o pecado, já não está mais sobre ti. Quem está entendendo isso? Então, pastor, eu recebi Jesus como meu Salvador, recebi o sangue do Cordeiro. Não recebeu. Não recebeu.
Mas pastor, eu fui na frente, levantei a mão, chorei, fiz aquele protocolo todinho, mas não recebeu. Porque se você recebeu, você agora é um exército de Deus. Se você recebeu, você anda de forma gloriosa na terra. Você anda de forma vitoriosa sobre o pecado. Se você recebeu, você não está mais debaixo do jugo da droga, da prostituição, da idolatria e etc. Você já não vive mais sob o domínio de Satanás. Quem está entendendo isso? Não adianta só falar de boca. Se você continua sendo desonesto, continua sendo avarento, ganancioso, maldizente, sabe, se você continua sendo prostituto, adúltero, você não recebeu o sangue. O que faz com que eu entenda que eu venci o aguilhão da morte, que é o pecado, é que eu já não ando mais debaixo da lei do pecado, mas pela graça de Deus é que eu sou salvo. Eu ando pela graça, eu vivo pela graça, eu penso pela graça, eu caminho pela graça, eu trabalho muito mais do que todos pela graça. Eu não fico olhando se o irmão está fazendo pouco ou muito, não. Eu sou aquele incentivador que arrasta a multidão para Cristo. Irmão, enquanto você ainda tem que ser puxado, enquanto você tem que ser arrastado para vir a um culto, para ler uma Bíblia, para orar, é porque você está morto. É porque você ainda não entendeu, pastor, me ajuda a sair da droga. Você não tem como lhe ajudar, irmão. A única coisa que pode te ajudar é o sangue do Cordeiro. E se você não recebe, você jamais vai ressuscitar em glória. Vai viver no levanta, cai, de novo, e promete, não cumpre, e diz que vai ser fiel e não é, e diz que vai mudar e não muda, porque não ressuscitou. Não tem novidade nenhuma na sua vida. Teus próprios familiares olham e dizem: eu ser crente, para quê? Eu vejo dentro de casa um mau exemplo. Entendeu? Mas isso é a maior burrice, filha. Quando você olha para o outro, você tem que olhar para Cristo. Sabe, maldito, Jeremias 17, o homem que confia no homem. Então, se dentro da minha casa tem alguém que eu acho que vai ser o meu esteio, que vai ser o meu exemplo, estou lascado. Porque quando ele errar, eu caio com ele. Está entendendo ou não? Eu tenho que olhar somente para o alvo, que é Cristo, e não me deixar levar por ninguém. Eu tenho que ser glorioso para Deus. Amém? Então, não precisa mais que alguém pegue na sua mãozinha e diga: por favor, sai dessa vida, sai desse negócio, se apega com Deus, vamos para a igreja, vamos isso, vamos aquilo, vamos deixar essa bebida, essa cerveja, essas amizades de final de semana que você deixa a mulher em casa e sai para jogar bola e vai beber. Não precisa mais nada disso. Isso é meninice. E você não é menino. Você é teimoso. E o pior, morto. Porque morto não reage à palavra. Quando você é vivificado em Cristo, a palavra é rema. A palavra vivifica você, a palavra ressuscita você, a palavra te levanta, ela faz você ser mais que vencedor, ela faz você ser diferente, e de repente você é um soldado de Cristo Jesus. Jesus está voltando. Paulo disse aqui, num piscar de olhos, aqui em 1 Coríntios 15, mas ele está falando que vai vir buscar os que morreram fisicamente, estão no Hades, morreram em Cristo, morreram com Cristo, não os que morreram sem Cristo. E ele vai vir buscar os que estão vivificados em Cristo, os que estão ressuscitados com Cristo aqui na terra. E aí, posso falar ou não?
Como é difícil a gente ver no meio evangélico bons exemplos. Como é difícil a gente olhar dentro da igreja bons exemplos. E às vezes a gente quer julgar o livro pela capa. A gente quer julgar a igreja por causa do irmão fulano de tal que errou com a gente. Irmão, só quem ressuscitou é glorioso. Quem não ressuscitou, fede, cheira a morte. É sepulcro caiado. É hipócrita. A vida dele é uma podridão. E você vai se deparar com esse tipo de gente dentro da igreja, e você vai ficar horrorizado. E o nome que a Bíblia usa é escandalizado. Mas a Bíblia diz que você tem que ser sábio e prudente para não se deixar levar por ninguém, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo estava falando de gente que falava contra a ressurreição. Ele disse: olha, se vocês falam contra a ressurreição, a vossa fé é vã. Amém? Irmão, creia na ressurreição, creia na de Cristo, creia na sua ressurreição, creia que você pode ressuscitar ainda hoje, para ter uma vida diferente com Deus. Amém ou não amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação.
Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus, Cristo salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem